Olá, vai começar mais um Geografia na Quarentena. Turmas de nono ano, módulo 9. Ásia, divisão regional e aspectos gerais. Lembrando sempre para manter o isolamento social e todos os cuidados neste período de pandemia. Vamos lá? Bom, e falando de Ásia, a gente tem que sempre lembrar que a gente está falando do maior dos continentes da Terra. O continente asiático possui mais de 44,5 milhões de quilômetros quadrados, correspondendo a praticamente um terço de todas as terras emersas no nosso planeta. Nesse continente vivem aproximadamente 4 mil milhões de habitantes, número que supera mais que 50% da população de todo o mundo. Então a gente está falando de uma área muito grande e de uma população também muito grande. E para a gente poder estudar esse continente, vai ser necessário a gente dividi-lo em regiões ou subcontinentes. Como a Ásia é muito grande, nós vamos dividir ela em 6 áreas ou 6 subcontinentes. O primeiro que está em roxo nesse mapa, em lilás, corresponde à Ásia setentrional, à Ásia do Norte, a Sibéria ou a Rússia, na verdade. Como esse país é gigantesco, que a gente acabou de estudar, a gente vê que ele ocupa toda essa faixa norte do continente asiático. Então, é a maior parte aí. Desculpa, não é a maior parte do continente, mas a maior parte da Rússia está no continente asiático, na verdade, porque a gente sabe que parte dela já está na Europa. Além da Rússia, a gente tem em azul a Ásia Central, que é formada pelos quistões, antigas repúblicas da União Soviética, o Cazaquistão, o Uzbequistão, Turcomenistão, Tadiquistão e Quirguistão. Nesse mapa específico, o Afeganistão está inserido na Ásia Central, mas é muito comum, mais recorrente ainda, a gente encontrá-lo ligado ao Oriente Médio, que está aí em marrom, o Oriente Médio ou Sudoeste Asiático. Você repara também que nesse mapa específico, a Turquia não está pintada de marrom. Provavelmente porque para este mapa, para a Wikitravel, que é a dona desse mapa, a Turquia está considerada como parte da Europa. Parte da Turquia está na Europa, é verdade. Mas a gente pode sim considerar a Turquia como parte do Oriente Médio, é óbvio que a gente faz isso. E em amarelo nós temos o Extremo Oriente, que são as Coreias, Japão, China, Taiwan e Mongólia. Na parte vermelha nós temos o Sudeste Asiático, que corresponde à Península da Indochina, em que a gente tem Mianmar, Vietnã, Tailândia, Laos e Camboja, e aos países insulares, aos países que estão aí nessa região da Indonésia, esses arquipélagos, que são as Filipinas, a Malásia, a Indonésia, além dos pequenos países de Brunei, Singapura e Timor-Leste. Na parte em verde, nós temos o sul da Ásia, que é formado pela Índia, pelo Bangladesh, Nepal e Butão e pelo Paquistão. Então, a gente tem aí a Ásia Meridional ou subcontinente indiano. E a gente chama de subcontinente indiano porque quando a Índia era colônia britânica, quando existia a colônia Índia, essa colônia correspondia a toda essa área que está em verde. O Sri Lanka, Nepal, Bangladesh, Butão e Paquistão faziam parte dessa grande colônia inglesa que era a Índia. Então, esses são os subcontinentes da Ásia. A gente vai estudar, mas a gente vai dar ênfase em alguns desses subcontinentes, ou pelo menos em alguns elementos de cada um desses subcontinentes. Bom, a gente não vai conseguir aprofundar eles de todo jeito. Mas vamos dar continuidade. Antes da gente olhar para regiões específicas, que serão as próximas videoaulas, tem coisas que a gente tem que falar da Ásia como um todo. E a gente vai falar da Ásia como um todo sobre alguns aspectos físicos e também um pouco sobre a população. Bom, e como a Ásia é esse continente gigantesco, a diversidade de paisagens naturais também vai ser gigantesca.
Na Ásia, por exemplo, a gente encontra tanto a montanha mais alta do mundo, a Cordilheira do Himalaia com a montanha do Everest, né, o pico do Everest, que está a mais de 8.800 metros acima do nível do mar. E, por outro lado, a gente encontra a depressão do Mar Morto, ali entre Israel e Jordânia, que é a depressão mais baixa que a gente tem, que está a mais de 400 metros abaixo do nível do mar. A gente também tem, ali na região mais ao norte do Mar Cáspio, que está em verde escuro, a gente tem a grande depressão do Mar Cáspio, que não é tão profunda, está entre 30, 40, 50 metros abaixo do nível do mar, mas é a mais larga região abaixo do nível do mar que se tem no mundo. Então a gente tem também uma grande variedade, a gente tem áreas de planície e baixos platôs, como ali no norte da Sibéria. A gente também tem a Gran China chinesa, que é uma região de planícies ao leste da China, muito grandes. A gente tem a Índia, no sul da Índia, algumas áreas de planície, ali próximo ao Paquistão, próximo ao Bangladesh, onde eu tenho a foz desses rios, e a gente tem planaltos aí no interior da China. Enfim, temos também muitas áreas de montanha, além do Himalaia. Temos as montanhas Altai, na Mongólia. A gente tem as montanhas do Afeganistão, os Montes Zagros. A gente tem as serras e montanhas da Turquia, na Península de Anatólia. Enfim, existe o Cáucaso, né, na fronteira ali com a Europa. Então a gente tem áreas montanhosas bastante significativas do continente asiático. Mas mais do que essa questão de montanhas, uma outra coisa que eu queria que vocês observassem nesse mapa é o seguinte. Repara que pelo tamanho da Ásia, a gente tem um interior da Ásia muito distante do mar. Quando uma coisa está muito distante do mar, a gente diz que essa coisa possui uma grande continentalidade. Áreas com grande continentalidade geram climas mais secos. Então, toda essa área central da Ásia vai ter climas mais secos. Além disso, o norte da África, apesar de estar ligado ali, tem um litoral muito grande no Oceano Glacial Ártico, a gente tem que lembrar que esse oceano glacial é um oceano muito frio e que ele não produz grande evaporação. Então, ele não traz muita umidade. Então, toda a região norte da Ásia, que é a Sibéria, apesar de ser extremamente fria, ela não vai ser muito úmida, vai ser um frio muito seco. Você não vai ter grande umidade na Sibéria. Então, você tem um clima seco muito forte nessa região central do continente asiático. Já olhando para o sul, você repara que o sul da Ásia é completamente diferente. Primeiro porque, ao invés de estar voltado para o Oceano Glacial, que é um oceano sem evaporação quase, o sul da Ásia está voltado para o Oceano Índico, que é um oceano tipicamente quente. É um oceano cuja maior parte dele está em regiões equatoriais e tropicais, muito quente, muita insolação, muita evaporação. O Oceano Índico, em geral, ele tem uma média de profundidade menor que os outros oceanos, então isso também aumenta a evaporação. E quando você repara a linha de litoral sul da Ásia, você repara que o Oceano Índico e o continente, eles fazem os zigue-zagues. Existem muitos golfos, muitos mares e muitas penínsulas. Então repara, Mar Vermelho, Mar Arábico, Golfo Pérsico dão a volta na Península Arábica. O Mar Arábico, o Oceano Índico e o Golfo de Benguela dão a volta na Península da Indonésia. O Golfo de Benguela e o Mar da China dão a volta na Península da Indochina, sem contar com as ilhas da Indonésia, que aí tem o mar em torno das ilhas inteiras. Então repara, na região sul da Ásia nós temos um grande efeito da maritimidade, que é essa interação entre o mar e oceanos e o continente. Então eu vou ter muita umidade do continente sendo carregado, muita umidade dos oceanos, sendo carregados para o continente. E essa região sul da Ásia vai ter um clima específico por conta disso, que é o clima de monções. Vamos dar uma olhada nisso.
Bom, e aí o mapa de climas da Ásia. Só para a gente primeiro falar do mapa dos climas em si, né, um mapa bem completo, a gente tem naquele roxo mais escuro o frio polar, né, que é o frio total, é o congelamento, é o permafrost, ou seja, congelamento todo o ano inteiro coberto por gelo, por neve. A gente tem na área lilás, mais opaca, aí, mais desbotada, o clima frio, que corresponde à maior parte aí da Rússia, como você pode ver. Onde eu tenho um roxo um pouco mais escuro que esse é o frio de montanha, que eu vou ter na região do Himalaia, do Tibete. Eu vou ter muito clima semiárido e deserto, que são esses climas amarelados, reparam. Eles preenchem a maior parte aí da questão do Oriente Médio e também do interior da China, do deserto de Gobi e da Ásia Central. Ali próximo à Turquia eu tenho um verde claro, que é um clima mediterrâneo, um clima bem específico daquela região. E mais ao sul eu vou ter um clima subtropical, pegando o sul do Japão, o sul da China, e se estendendo até a Índia, e aí descendo mais eu vou ter o clima tropical e o clima equatorial. Mas esse clima tropical, esse clima equatorial dessa região da Ásia, é um clima sujeito a monções. O que são monções? São esses ventos que no inverno sopram do continente para o Índico, então são ventos secos, e que no verão sopram do Índico ao continente, então são ventos muito úmidos. E o que acontece? Nessa região da Índia e do Sudeste Asiático, sobretudo, mas isso também chega até o sul da China, a gente tem um vento muito forte, que são os ventos alísios vindo do oceano. Esses ventos carregam muita umidade, mais do que o normal, porque é um oceano na linha equatorial. E no continente, logo mais à frente, vai ter aquela grande barreira do Himalaia, uma barreira de montanhas. Então o vento vem carregado com umidade e ele não consegue levar essa umidade toda para o interior da Ásia. Ele vai provocar chuvas ao sul do Himalaia, sobretudo na Península Indiana e na Península do Sudeste Asiático, que são as regiões com pluviosidade absurda, a maior concentração de chuvas em poucos dias que se tem no ano. Então, nas temporadas de verão, as chuvas são torrenciais e elas duram muito tempo. Similar àquelas chuvas de verão que a gente tem aqui no Brasil, só que elas têm uma duração ainda maior. Porque a chuva de verão ela é muito forte, mas ela vai caminhando, entrando no continente e perdendo força. Então, vamos imaginar, a chuva de verão no Rio é muito forte, aí chega em Teresópolis, ela ainda está forte, passa por Juiz de Fora, vai perdendo a força. E lá você tem essa gigantesca barreira de relevo que mantém as chuvas concentradas nessa região meridional sul da Ásia. Tá bom? E o outro assunto, outro tema que a gente tem que falar já da Ásia nesse momento de introdução é a questão da população. A Ásia concentra a maior parte da população do mundo. 61% das pessoas vivem na Ásia. E aí eu listei alguns dos países mais populosos: China, Índia, Indonésia, Paquistão, Japão e Bangladesh. Então são países extremamente populosos, uma concentração demográfica muito grande. Você vê que essas áreas estão todas em roxo, você repara no mapa, né? Esses círculos representam as maiores cidades. Então, cidades com mais de 10 milhões de habitantes, olha quantas existem aí. Cidades com entre 5 milhões e 10 milhões e por aí vai. E para você ter uma ideia, para a gente ver o quanto de pessoas vivem nesse continente, para cada 10 pessoas que existem no mundo, 2 são chinesas. Uma é indiana. Uma vive ou no Paquistão ou em Bangladesh. Então repara, já são 5 pessoas, já é metade. E a outra pessoa vive em alguma outra área da Ásia. De cada 10 pessoas no mundo, 6 moram na Ásia. A Ásia possui a maior parte das pessoas do mundo. Então, meus jovens, a maior parte das pessoas do mundo não é branca. A maior parte das pessoas do mundo é asiática. Oriental, chinesa, coreana, japonesa, indiana. Mas os asiáticos correspondem à maior parte da população de todo o planeta. Tá bom? Isso é algo que a gente não pode esquecer jamais.
Então, para essa primeira aula sobre Ásia, é isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Quem curtiu, curte aí, dá um joinha. Quem tem alguma dúvida, vá nos comentários e pergunta. Não deixe de perguntar, não leve dúvida para casa. Mas, professor, eu estou em casa, não estou levando a dúvida para casa. Não mantenha a dúvida em casa. Ponha a dúvida para fora. Expulse a dúvida, tá bom? Faça a pergunta. Muita saudade de vocês, meus alunos. Vocês são nono ano, vocês sabem que eu tenho um carinho especial por vocês. Então, um abraço enorme. Se você está assistindo o vídeo até aqui, saiba que eu tenho uma consideração absurda por essas duas turmas de nono ano. Eu lamento muito ter sido um ano em que eu não pude conviver mais com vocês, mas eu estou aqui para qualquer dúvida, tá bom? Um grande abraço. Encerrando mais uma vez, falando que todo esse nosso estudar diferente de hoje em dia, ele precisa ser feito com o apoio da família. A família é fundamental mais do que nunca, né? É preciso que os alunos se esforcem, vençam a preguiça, né? Leiam sim, isso importa. Olha como a educação importa, olha como a ciência importa. Isso vai nos salvar, é isso que vai salvar a gente, né? Então, se esforcem, se cuidem, fiquem em casa e cuidem dos seus, que a gente vai vencer isso junto. Grande abraço.